Olá, pessoal. Tá começando mais uma live do Aratuon, do Linha de Frente. A gente que está querendo ajudar você aí a fazer a melhor escolha para a sua cidade nessas eleições, entrevistando pré-candidatos a prefeito aqui de Salvador e de outras cidades da Bahia. Se você perdeu algum dos conteúdos que a gente já fez, alguma conversa que a gente já teve aqui anteriormente, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/linhadefrenteba. Hoje eu, Cris Almeida, vou conversar com um sobrenome muito conhecido aqui na Bahia, que é Eleusa Coronel, ela que é pré-candidata a prefeita de Salvador pelo PSD. Bom dia, Eleusa, e já quero desejar aqui saúde para a netinha que acabou de nascer. Bom dia, Cris. Um prazer estar aqui na linha de frente com vocês, podendo conversar um pouco mais sobre Salvador. Obrigada pela netinha, né? É uma fofa, como a gente diz assim, como toda neta é uma princesa para a avó. Acabei de chegar agora do banho, estava dando o primeiro banhozinho dela em casa, porque ela chegou ontem da maternidade, então hoje foi o primeiro banho. Maior honra do mundo, Cris. Pronto, já vai começar a campanha aí com o pé direito. Eu falei aí que o sobrenome é conhecido na Bahia porque Eleusa é casada com o senador Ângelo Coronel, que já foi presidente na Assembleia Legislativa da Bahia, né? Mas agora a gente quer saber um pouco mais do nome, Eleusa. Conta um pouquinho pra gente o que você fez em Salvador nos últimos anos, quais papéis você desempenhou aí na cidade de Salvador. Então, na verdade, nossa história começa lá em 1988. Estou falando politicamente, é claro, né, Cris? E quando o Coronel foi candidato a prefeito da cidade de Coração de Maria, que é um município que fica a 100 e poucos quilômetros daqui da nossa capital, Salvador. E nesse momento, nessa época, que o mandato dele foi de 89 a 92, nós tivemos a oportunidade de começar a aprender literalmente como é que um poder executivo tem condições de ajudar uma população, principalmente a população carente. Então, eu tive a honra, o prazer, a graça de participar do mandato bem, assim, fiz uma equipe, formamos uma equipe, e daí nós criamos fizemos o primeiro trabalho que nunca tinha acontecido antes, né, com essa questão social. Bom, a vida foi passando, o Coronel foi se candidatando a deputado estadual em 94, de lá para cá se reelegendo. E os dois últimos anos dele como deputado estadual, tivemos à frente da presidência da ALBA, da Assembleia Legislativa da Bahia. Então, nesse momento, Cris, a gente começou a fazer o social mais diretamente em Salvador, porque nós criamos um instituto chamado Assembleia de Carinho, e esse instituto proporcionou a gente fazer algumas atitudes que transformam. Claro, sempre com o apoio, com a ajuda de todos os colaboradores da ALBA, né, todas as pessoas daquela casa. A gente fala sempre também que dentro daquele prédio, aquela construção de cimento, de bloco, foi colocado um coração pulsando dentro, que o nome do coração pulsando é Assembleia do Carinho. Então, através da Assembleia de Carinho, a gente pôde fazer várias ações aqui em Salvador, tanto com abrigos de idosos, como creches, como hospitais. Então, foi um prazer, foi uma graça que Deus nos deu, podendo, né, nos abençoando com essa possibilidade de ajudar a população de Salvador de alguma forma. Bom, Eleusa, o seu nome apareceu aí na pré-candidatura, meio que em substituição ao nome do seu marido, né? Que ele chegou a colocar o nome à disposição, depois ele desistiu e lançou o seu nome. Eu quero saber aí o que aconteceu dentro do partido que motivou essa troca e saber se de fato houve aí uma influência do ex-governador e agora senador Jacques Wagner.
Então, na verdade, Coronel primeiro se colocou à disposição do partido, né? Como pelo PSD, que é o nosso partido, para ser o candidato, pré-candidato a prefeito da cidade de Salvador. Mas aí, com o passar dos dias, surgiu a possibilidade de uma mulher ser uma candidata aqui. Então, ele disse, minha filha, você topa enfrentar esse desafio? Aí eu disse, claro que sim, topo, claro, me sinto preparada para esse desafio. Muitas coisas a gente tem que aprender, né? Que, claro, ninguém nasce sabendo, mas me sinto preparada. Aí ele disse, bom, então agora vamos ver, Salvador tem uma avó, uma mãe para cuidar, porque sempre o nosso objetivo é cuidar de gente, que é o nosso slogan. Então, nesse cuidar de gente, ele pensou nada melhor que uma mulher, uma mãe para cuidar de gente. Não que homem não saiba cuidar de gente, hein? Homem sabe cuidar de gente também. Mas não teve influência do nosso amigo, ex-governador Jacques Wagner. Jacques Wagner está na mesma corrente, nós estamos todos, né, na mesma base do governador e de Wagner e de Otto, nossa base de Leão, todos somos da mesma base. Mas Wagner está apoiando Denise, que é candidata do PT. E Otto e Coronel, os dois outros senadores baianos, estão apoiando a mim como pré-candidata a prefeita de Salvador. A gente está conversando com a pré-candidata a prefeita de Salvador, como ela mesma disse, Eleza Coronel. E você citou aí os desafios, de encarar esse desafio. Um desafio que a senhora com certeza vai ter que enfrentar aí é a questão da popularidade, né? A última pesquisa que saiu aí no início do mês, a senhora pontuou de intenção de voto com 1%. E o PSD é um partido que no interior, ele é muito representativo, mas não tanto assim na capital. O que eu quero saber é como a senhora pretende ganhar popularidade aqui em Salvador com esses obstáculos aí que já foram apresentados já na pré-candidatura. Bom, eu não vi obstáculo apresentado na pré-candidatura, né? Para mim, o obstáculo que tem, Cris, é mais a questão dessa pandemia, que realmente é uma coisa muito séria que nós estamos enfrentando, mas não é uma coisa que só a Bahia, só Salvador está enfrentando, claro, todos sabem, é o Brasil, é o mundo todo que está enfrentando esse problema da pandemia, desse coronavírus, desse novo coronavírus. Então, assim, esse para mim é o obstáculo, porque, na verdade, o que a gente gosta e o que a gente sabe bem fazer, que é o corpo a corpo, é estar junto das pessoas, é conhecer de perto os problemas dos bairros, das comunidades. Então, isso a gente sabe e gosta de fazer, que é cuidar de gente pessoalmente. Mas, por causa dessa dificuldade, desse problema da pandemia, a gente tem feito muito com relação às telinhas, né? A gente tem se colocado como estamos aqui agora, conversando com as pessoas, conversando com os representantes dos bairros, com os pré-candidatos a vereadores, todos através aqui da telinha, com qualquer aplicativo desses que a gente, como esse que a gente está falando agora. Então, assim, a questão da pesquisa é aquilo que a gente já sabe, né? Pesquisa é uma coisa que você vai crescendo aos poucos, e também tem aquela questão do não acertar. Vocês lembram muito bem, nós temos vários casos na nossa história, vários casos de vários candidatos a governador e a outros pleitos que estavam bem atrás nas pesquisas, como é o caso do nosso Wagner, que você citou há pouco, na outra pergunta, né? O nosso senador Wagner, quando foi candidato a governador da Bahia pela primeira vez, perdia muito longe para Paulo Souto. E, no entanto, ganhou de primeiro turno. E assim seguimos o exemplo com Rui e outros casos. Até nós mesmos. Porque você lembra, Coronel, na campanha, ele era o quarto colocado. Na verdade, o quarto colocado. Aí Wagner sempre na frente, né? Sempre à frente das pesquisas. Irmão Lázaro era o segundo colocado, Jutaí era o terceiro colocado e depois Coronel. Aí o tempo foi indo, a campanha foi conhecendo um pouco mais quem era Coronel e depois chegamos ao terceiro, na véspera da eleição, no sábado, antes do dia domingo da eleição,
deu no Jornal Nacional, na Globo, que Coronel era o terceiro nas pesquisas. No entanto, quando chegou no outro dia, às 5 da tarde em diante, a gente começou a ver que aquilo não era verdade na pesquisa, e nós ganhamos para Lázaro, ficamos em segundo lugar, hoje estamos no Senado, né, Coronel lá como senador da União, e então, assim, pesquisa é isso. Eu sei que eu não sou popular ainda, né, comparado com vários candidatos que já estão nessa campanha em Salvador há muitos anos, há muitas eleições, então é diferente realmente, Cris. Mas eu pretendo, com o meu jeitinho, fazer com que as pessoas me conheçam. Essa aqui mesmo é uma ótima oportunidade que vocês estão nos dando aqui na linha de frente, de conhecer um pouco mais, das pessoas assistirem o programa e conhecer um pouco mais de Eleusa Coronel. Então, assim, é isso que eu penso, né, com relação à pesquisa e com relação à falta de popularidade. Aos pouquinhos, as pessoas vão conhecendo e vão vendo como é o jeitinho Eleusa Coronel de ser. E espero ter essa oportunidade de estar lá na prefeitura para a gente fazer um bom trabalho também. Eu tenho visto aí que a senhora tem usado bastante as suas redes sociais para fazer entrevistas, inclusive com o próprio Ângelo Coronel, né, já aconteceu. E o que eu queria perguntar é que, assim, durante uma das suas lives com o infectologista Roberto Badaró, a senhora convidou ele para ser o seu secretário de saúde, caso a senhora seja eleita. E aí, isso é um indicativo aí de que a senhora já tem pensado aí no seu secretariado, seu braço direito aí na prefeitura. E aí eu queria saber quais são as características desse secretariado, o que a senhora tem pensado para esse secretariado, caso a senhora seja a nova prefeita de Salvador? Então, é claro que a gente tem que pensar no futuro, né? Acreditar que o futuro está chegando e as possibilidades existem. Então, a gente vai começando a formar a equipe. Essa equipe que hoje está com a gente, que está aqui nos ajudando a montar um plano de governo, nos ajudando na campanha. Então, toda essa equipe aí é mega importante e, com certeza, eu chegando à Prefeitura de Salvador, vou ter o apoio deles, dessas pessoas, e vamos conseguir fazer um bom trabalho. E para mim foi uma honra ter feito esse convite ao nosso infectologista Roberto Badaró, que é um querido, mega competente, é um cientista que todos sabem. Se a gente tiver a oportunidade de ter um secretário como o doutor Roberto Badaró à frente de uma secretaria de saúde para o município de Salvador, só quem vai lucrar somos nós, soteropolitanos, somos nós, munícipes. Então, aliás, só nós não, a Bahia inteira, porque muitos baianos vêm para os hospitais daqui e com o apoio do nosso infectologista, doutor Badaró, será mais ainda bem atendido. E a gente tem que começar a pensar na equipe, né? Como eu te falei. Tá certo, tá certo. Eu quero voltar um pouquinho para a gente falar de questão de legenda, partido. O PSD é um partido que ele tem coligações, né, forte aí, várias proximidades com outros partidos. A senhora está, claro, todo mundo está na pré-candidatura ainda. Existe alguma possibilidade, se lhe fosse oferecido, de aceitar o cargo de vice de algum dos pré-candidatos? Claro que existe. Assim como a gente pode ser vice, a gente também pode aceitar candidatos aí que estão no pleito para ser nosso vice ou nossa vice. Então, assim, o diálogo sempre tem que estar aberto, Cris. A gente sempre tem que estar aberto ao diálogo. É o que a gente sempre vem falando na mídia, tanto eu quanto o Coronel, que assim como a gente pode ser vice, a gente também pode aceitar qualquer um dos nossos amigos, porque se tem uma coisa que a gente acha muito bacana na nossa relação política, é a questão de fazer amizades. A gente aproveita todas as oportunidades. A gente não tem nenhuma aresta com ninguém, nem pessoalmente, muito menos politicamente. Eu e Coronel, nós pautamos nossa vida política há mais de 30 anos, voltados sempre para o fazer amizades. Então, a política passa, a eleição passa, na verdade, a eleição passa, a amizade fica.
Assim a gente construiu nossa história, com os prefeitos espalhados por nossa Bahia toda, com todos esses amigos que a política nos traz. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma em apoiar alguém, em ser apoiado por qualquer um das nossas candidatas e dos nossos também pré-candidatos. A gente está conversando com a pré-candidata a prefeita de Salvador pelo PSD, Eleusa Coronel. E, Eleusa, entrando aí um pouco nos setores que, de fato, devem ser comentados agora durante as eleições, né? Então, essa questão da pandemia do coronavírus, a gente não tem como não falar disso. A gente chegou na discussão da terceira fase de reabertura aqui em Salvador. O prefeito ACM Neto, apesar de estar pensando em 2 tipos de protocolos para as aulas presenciais do ensino infantil voltarem, né? É muito complicado colocar a criança na escola agora. E ele já chegou a declarar que é possível que as crianças do ensino infantil, elas não voltem para as aulas presenciais em 2020 já. O que, coincidentemente, acarretaria numa nova gestão, né? As crianças voltariam para as escolas no ano que vem com uma nova gestão, não será mais o prefeito ACM Neto. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre isso e, principalmente, o que a senhora pensa sobre diminuir os impactos da educação dessas crianças no próximo ano. Realmente essa pandemia desestruturou muito todos, né? Todos, tanto a rede municipal, a rede estadual, a rede privada, desestruturou. Mas é isso, a gente tem que começar a se adaptar realmente nesse que todo mundo chama o tal do novo normal. Então, a gente tem que começar a se adaptar a ele. Se já temos condições, né? Se já pela parte da saúde, pelas pessoas que cuidam da saúde, que estão por dentro, já liberaram, já disseram, não, tem indicativos que a gente pode começar devagarzinho a começar a abrir as escolas, então vamos seguir o protocolo e vamos adaptar para ver como é que isso vai acontecer. É claro que se no primeiro momento, se achar que não dá certo, eu acredito que eles vão retroceder um pouco na opinião, e contanto que a gente possa dar uma segurança, o máximo possível de segurança para as famílias, para as crianças, para as professoras, para os serventes, para todo o corpo da escola das famílias. Então, assim, realmente, né, como eu falei, um período complicado, mas devagarzinho a gente vai começando a adaptar. No próximo ano, a gente já vai começar, né, com essa questão dos cuidados, né, manter os cuidados que provavelmente vão ser inseridos agora, e vamos manter esse cuidado o máximo possível que a gente puder. Então, assim, não tem nada de muito diferente com relação a gente cuidar das pessoas, né? A gente vai continuar cuidando, tendo essa preocupação. Agora, quem vai fazer uma pergunta para a senhora é o nosso gerente de inovação aqui da Aratu, o jornalista Pablo Reis. Olá, dona Eleusa Coronel, muito obrigado pela participação aqui no Linha de Oi, Frente. Pablo. Eu sou Pablo Reis e tenho uma pergunta simples para a senhora. A senhora nunca exerceu um cargo com mandato eletivo. Sempre participou da política na posição de primeira-dama, acompanhando o atual senador Ângelo Coronel. A pergunta, se lançar como candidata à Prefeitura de Salvador, não é um desafio muito grande, logo de início, por exemplo, um orçamento enorme, a importância estratégica que Salvador tem? Aí eu queria saber da senhora, caso eleita, qual seria a participação do marido da senhora, seu Ângelo Coronel, num eventual gestão? Adorei a pergunta, Pablo, adorei a pergunta. Olha, nós estamos juntos há mais de 40 anos na nossa história, entre namoro e casamento. E eu sempre acompanhei Coronel em todas as campanhas, em todas as gestões dele, sendo na prefeitura desde o início, na Assembleia e agora lá no Senado, também participo junto com ele, acompanho tudo. Então, assim, realmente eu nunca assumi um cargo no executivo, nunca fui uma gestora no sentido
das contas públicas. Sei que o nosso orçamento aqui em Salvador é imenso, mas sei também que vai precisar muito mais para ajudar. Então, eu tenho certeza que o nosso senador da União, com a sua esposa, à frente da Prefeitura de Salvador, vai poder ajudar e muito, trazendo as emendas dele, conseguindo o que puder para a nossa capital. Então, assim, além dele fazer a parte dele a nível estadual, porque ele é eleito, né, ele é senador do Brasil, mas foi eleito pela Bahia, mas a gente, com certeza, Coronel, será muito atuante com relação a ajudar a trazer os recursos para a gente administrar Salvador. Então, eu gostei muito da sua pergunta, Pablo, que é uma oportunidade de dizer que, como a gente está junto, a gente vai continuar junto, com fé em Deus. Com fé em Deus. Eu agora quero perguntar para a senhora a questão do desemprego, né? Aqui na Aratu a gente tem alguns programas na televisão e o que a gente ouve muito é muito apelo de quem está desempregado, pedindo por emprego, no HGE, por exemplo, no programa de Casemiro Neto. E aí eu queria saber o que a senhora pensa que vai dar aí para fazer, caso a senhora seja eleita, para amenizar a questão do desemprego aqui em Salvador. Então, Cris, isso realmente é uma coisa muito complicada. Não é só Salvador que passa por essa dificuldade, mas a Bahia toda, o Brasil, muita gente desempregada. E agora com esse problema da pandemia também se agravou mais ainda. Mas nós baianos, nós soteropolitanos, somos muito criativos e a gente vem se reinventando. Né? Esse novo normal está fazendo com que a gente venha com toda a força nessa economia criativa, né? Inventando coisas. Você vê que passa muito, que a gente acompanha na mídia, essa questão dos bairros, das pessoas valorizarem, prestigiarem as pessoas que fazem trabalho nos seus bairros, né? Que servem uma comida, que servem um acarajé, que, enfim, que cuida de um animal, e isso daí já dá um alento. Mas com relação a gente proporcionar mais emprego para as pessoas, no nosso plano de governo, a gente está já com uma ideia de incentivar as pequenas e médias e microempresas, justamente para elas se fixarem nos seus bairros, nas suas ruas, porque aí elas vão gerar emprego entre a própria população ali do seu ambiente. Então, isso é uma das coisas que a gente, com certeza, enquanto prefeita, vamos incentivar esse tipo. E a outra coisa é a gente também fomentar tanto as empresas maiores para a nossa capital, como também o turismo. O turismo atrai muita mão de obra. Agora a gente está passando essa dificuldade toda também por isso, porque o turismo está parado, começando agora, dando seus primeiros passinhos com o turista interno, mas daqui a pouco, quando abrirem as portas do aeroporto, que todas as fronteiras já estiverem abertas, e as pessoas se sentirem confiantes em voltar para o nosso estado, para a nossa Bahia, para a nossa Salvador, com certeza a gente terá também essa parte do turismo mais quente, né? Vai esquentar mais isso aí, e isso vai atrair cada vez mais o turista, gerando emprego, gerando renda para as famílias. Outra coisa que a gente pensa também claro, vamos continuar com nossas festas, né? Claro, estamos falando de Deus permitindo tudo, que essa pandemia passe, que a gente possa se aglomerar com segurança. Então, a gente pode também criar um espaço específico que os nossos artistas não têm hoje ainda. Eu não vejo um espaço próprio, como a gente vê no nosso Nordeste, várias casas de shows que fazem com que os artistas tenham um lugar para se apresentar. E aqui a gente tem meio que no improviso, né? A gente tem um Wet n Wild, a gente tem uma coisa assim ou outra grande. E eu acho que Salvador merece uma casa de show que possa fazer com que os nossos artistas, que são muitos, e cada um é melhor que o outro, a gente não sabe dizer qual é o segmento, se é o do axé, se é o do pagode,
qual o sertanejo, porque hoje nós temos tudo na Bahia. E a gente vai valorizar muito o nosso artista também. Eu vou pegar carona um pouco nessa sua frase aí, dizendo que Salvador merece. Salvador, de fato, merece, né, o povo ímpar. E aí eu queria saber da senhora, uma frase que a senhora tem dito muito aí durante a pré-campanha, é de que pretende dar uma cara nova a Salvador. Eu quero saber que cara nova seria essa que Eleusa Coronel está pensando aí para Salvador. Levando um pouco para se divertir na brincadeira, por exemplo, a cara nova, Eleusa é uma cara nova para Salvador. Eu posso ser até muito conhecida em vários interiores da Bahia, Cris, por esses anos todos de campanha. Mas em Salvador eu sou uma cara nova. Então essa é uma cara nova para Salvador. Fora isso, passando a parte da brincadeira, a gente pode, com a nossa força de trabalho, a gente pode fazer com que realmente Salvador tenha uma cara nova. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu gosto da estrutura turística hoje que tem Salvador, entre aspas, porque está se criando uma coisa assim bacana em termos de visual, mas a gente precisa muito valorizar as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, a cara nova que Salvador quer dar a Salvador é cuidar de gente. É cuidar de gente, é fazer com que, Cris, não precise ficar meses e meses numa fila para fazer uma cirurgia eletiva. Então, a gente tem que cuidar desse lado da saúde para que as pessoas sejam mais olhadas com um olhar de carinho, com um olhar de cuidado. A gente precisa ver creche para as mães, porque na hora que surgir a oportunidade de um trabalho, a mãe ter aonde deixar seus filhos. A gente tem algumas creches, mas precisa muito mais. Então, a cara nova que Salvador vai dar vai ser uma cara, um olhar para a pessoa, um olhar para cuidar de gente, para olhar o próximo. Essa cara nova que Salvador vai dar. Que Eleusa vai dar a Salvador, no caso, que... Um dos pontos aí que a senhora tratou de cuidar de gente, né, que é o slogan aí, é o carro-chefe da sua pré-campanha. E aí eu queria tocar num assunto que seria aí o calcanhar de Aquiles do governador Rui Costa, que é um tema que é muito polêmico aqui em Salvador, que é a questão da regulação. Eu queria saber o que a senhora acha sobre a regulação, existem muitas críticas sobre ela, e eu queria saber, a senhora que é próxima do governador, né, que tem toda uma relação ali com o Jacques Wagner, enfim, com o Otto, eu queria saber o que a senhora acha sobre a regulação, se a senhora acha eficiente em Salvador, se a senhora pensaria um pouquinho diferente. Penso assim, penso um pouquinho diferente, acho que pode melhorar muito mais mesmo, e a gente está tendo agora, com esse problemaço da pandemia, uma grande oportunidade com relação aos hospitais. Então, nós já percebemos que somos capazes, né, de montar um hospital e fazer ele funcionar. Foi mostrado agora, tanto aqui, municipalmente falando, como a nível estadual falando. Então, por que não aproveitar esses hospitais que foram criados agora para a pandemia? Por que não aproveitá-los em atender as pessoas quando tudo isso passar? Eu não estou falando de hospital de campanha, porque hospital de campanha eu sei que eles precisam ser desmontados para que os lugares sejam reutilizados de alguma outra forma, ou até como eram antigamente. Mas muitos desses lugares que hoje estão aí atendendo as pessoas que estão com o Covid-19, eles podem talvez ficar funcionando permanentemente. E isso pode ser um caminho para ajudar na regulação. Porque se você tem mais vagas, então a regulação automaticamente vai ser muito mais amenizada, o processo de você poder relocar as pessoas, encaminhar para os devidos lugares de necessidade com muito mais eficiência, com muito mais rapidez. Então, esse, para mim, pode ser um caminho que a gente tem possibilidade de usar. Eu vou lutar por isso. Já que eles estão caminhando tão lado a lado aí durante a pandemia do coronavírus, já falei do governador Rui Costa, agora eu quero saber da senhora qual é a sua avaliação da gestão dos 8 anos aí
quase 8 anos, do prefeito Assemineto. Como eu te falei, Cris, nós somos amigos de todos. Nós somos amigos de todos. A campanha passa, a disputa eleitoral passa, mas a amizade da gente continua. Então, Neto, ACM Neto, também faz parte da nossa amizade. A gente tem uma consideração por ele, uma admiração. Eu acho, os 8 anos de governo dele que está se encerrando, que foram bons para Salvador, mas é isso, o trabalho precisa continuar e a gente precisa fazer mais. E se a gente tem pessoas à nossa volta com mais, que possa proporcionar mais trabalhos, trazer mais benefícios, como é o caso que a gente falou de Coronel, como é o caso que a gente fala de Otto e do próprio Wagner lá no Senado, e se a gente tem um governador também aliado mais ainda, né, sendo da base, com certeza nosso município vai ganhar muito mais. Então, eu gosto da administração, gosto do candidato dele, Bruno Reis, é também nosso amigo, tanto ele como Rebeca, sua esposa, são 2 queridos. Fomos convidados para ser vice na chapa com Bruno, tanto o Neto, a Semineto, me convidou pessoalmente, estávamos eu, Coronel, Neto e Bruno, e outros amigos, e fui convidada por eles para fazer parte da chapa. Isso foi um pouco lá atrás, no início dessas pré-candidaturas. Então, assim, a gente mantém essa amizade com as pessoas. Se tiver, vamos no aniversário, vamos no jantar, continuamos amigos, circulando normalmente, como todas as pessoas da sociedade. A mesma coisa com Rui, a mesma coisa com a Aline, a mesma coisa com Leão, a mesma coisa com todos. Então, assim, eu acho que a união é um ditado popular, mas a união faz a força. E se a gente tem possibilidade dessa união com o meu nome como pré-candidata e assumindo uma prefeitura, só vai ganhar cada vez mais o nosso estado, o nosso município, o nosso povo. Então, assim, admiro muito a administração, vou continuar fazendo as coisas boas que ele fez, mas vou agora focar no olhar das pessoas, vou focar no cuidar de gente, para poder melhorar um pouco mais a vida, principalmente, a gente sabe, Cris, das pessoas mais sofridas, mais necessitadas, mais carentes. Quem vai participar agora com a gente é o outro gerente da Aratu, Matheus Carvalho, que também tem uma pergunta para a senhora. Candidata Eleusa Coronel, vem à minha cabeça alguns nomes: Rosinha Garotinho, Sueli Campos, Wesley Roriz, Patrícia Saboia Gomes, mulheres que se projetaram ou tentaram se projetar na política a partir da indicação da chancela de seus maridos. A senhora se inspira em algumas dessas personagens, em algumas dessas mulheres, tem uma referência na política? Quem é a referência feminina na política para Eleusa Coronel? Oi, Matheus, obrigado pela pergunta também. Não, Matheus, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu não tenho essas mulheres, ou a maioria delas, como referência. A minha referência chama-se o meu coração, é um coração de mulher, é um coração que tenha o olhar voltado para o social. Então, assim, eu me inspiro em mim, né? Coronel, lógico que me influencia muito, porque eu vejo como ele faz, eu acompanho, conforme eu falei. Então, assim, eu me inspiro em mim. E tem aquele nosso velho ditado, lugar de mulher onde ela quiser. Então, se eu quero fazer o bem, se eu acho que essa oportunidade está passando na minha frente, eu quero pegá-la. Como a gente também brinca com um ditado que diz assim, se o cavalo passar selado, a gente monta. Eu digo assim, o cavalo não precisa nem estar selado. Se passar, eu monto até em pelo. Se eu tiver essa oportunidade de ajudar, eu vou montar até em pelo nesse cavalo que está passando aqui na minha frente. Então, assim, essa questão da referência, até porque muitas dessas referências aí são muito negativas. E eu não quero, em hipótese alguma, me espelhar em nada negativamente. E não é porque foi indicação do marido que foi negativa. Isso não quer dizer nada.
Isso quer dizer que é a pessoa, é a personalidade, é a integridade da pessoa, é o respeito que ela tem que se dar para poder as pessoas respeitarem ela. Então, assim, eu me inspiro em mim. Não sei se eu estou sendo até um pouco gabolinha, hein, de dizer que estou me inspirando em mim, mas eu prefiro me inspirar na minha história de vida, na minha história política, do que olhar para uma pessoa que, infelizmente, fez o errado, ou infelizmente não deu certo. Mas é isso mesmo, cada um no seu momento. Eleusa, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes eu preciso perguntar qual a primeira coisa que você pretende fazer em Salvador, caso seja eleita? Então, a pena que a gente já está indo para o final. Meu Deus, eu acho que essas lives, eu digo, brinco também, dizendo Passou assim, ó, muito essas rápido. lives deviam ser tipo desses artistas aí que fazem 12 horas de live, 9 horas de live, aí dá pra gente conhecer mais, conversar mais, brincar Eu mais. vi que a senhora fez 2 horas falar com sério o Coronel. Mais. Né, eu fiz 2 agora, horas. essa semana ainda, mais de 2 horas, 2 horas e 15, com Carlos Andrade, da Fé Comércio, né, que é o presidente, com o nosso vereador do PSD, professor Edivaldo Brito, e com o Coronel. Os 3 foram meus convidados na minha live. É como você disse, né? O mundo agora, como está na telinha, então o mundo agora, minha filha, é digital, a gente tem que se adaptar a conversar com as pessoas através da nossa telinha aqui. Agora, Cris, sobre a sua pergunta, eu já até falei aqui algumas vezes e vou repetir. O meu olhar vai ser um olhar para a sociedade carente. Então, minhas primeiras obras, meus primeiros olhares, com certeza serão voltados para cuidar de gente. Então, aí eu vou ver de que forma é que a gente pode chegar perto dessas pessoas. É através de melhorar essa regulação, para que elas tenham um atendimento mais rápido, mais digno? É através de montar creche para que suas mães possam sair e deixar seus filhos em segurança? E de que forma é que a gente pode fazer as pessoas se sentirem cada vez melhor? Então, minha visão e o meu primeiro momento vai ser, não só o primeiro, mas eu acho que a administração inteira voltada para isso, Cris, para cuidar de gente. Pronto, a gente conversou com Eleusa Coronel, pré-candidata a prefeita de Salvador pelo PSD. Eleusa, a gente tem feito assim, no final, 30 segundos para você convidar as pessoas a te conhecer, enfim, considerações finais aí para sua pré-campanha. Então, quero começar agradecendo, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a vocês por esse programa, por nos dar essa oportunidade de fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais a gente. E como esse novo normal, está todo mundo voltado para as telinhas, uma boa oportunidade de saber um pouco mais de Eleusa Coronel é entrando nas nossas redes sociais, que é Eleusa Coronel Oficial, no Instagram, temos o Facebook, o Twitter, enfim, todas essas redes. E vamos ter o nosso Zap também com o número. Então, fiquem à vontade para fazer parte do nosso programa de governo, para dar suas ideias. Os nossos pré-candidatos já estão ajudando nisso, as nossas lideranças de bairro também já estão ajudando nisso, mas você que está me ouvindo agora, pode contribuir também com a nossa gestão. Então, muito boa sorte para todos nós, que Deus nos abençoe sempre. Obrigada. Quero agradecer por a senhora ter aceitado aí o nosso convite e desejar boa sorte. Quero agradecer também a Everton do Vale, que está na operação, e a Pablo Reis por ter dividido o espaço e principalmente pela confiança. Na semana que vem a gente volta com o deputado federal Pastor Sargento Isidório. A gente vai conversar com ele que quer ser prefeito também em Salvador. Até semana que vem.